Hoje nós vamos para o nosso penúltimo estudo sobre aconselhamento. Nesta fase de entendermos o que é, não é, o aconselhamento. Essa é a nossa 9ª aula. Semana que vem nós vamos concluir. E hoje eu queria abrir a escritura com os irmãos em Tiago, capítulo 1, verso 19. Tiago, capítulo 1, verso 19. Hoje nós vamos falar sobre a importância de ouvir no aconselhamento bíblico. Nós pensamos muitas vezes que o aconselhamento bíblico é apenas falar, ensinar pessoas, né, aconselhar pessoas, mas há uma parte muito importante do aconselhamento que é ouvir. Então nós vamos trabalhar sobre esse assunto. Capítulo 1, versículo 19, o texto diz o seguinte: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, pedimos que nesta noite o Senhor nos ensine sobre a arte da audição, a arte de ouvir, para ajudarmos pessoas com o propósito de aconselhá-las com a tua palavra, guiando-as para o teu querer, para a tua vontade. Isso é sábio e as Escrituras nos ensinam essa sabedoria e que estejamos atentos a ouvir o que a Escritura tem a dizer. Que o Senhor nos ajude, nos dê também temperança para que não sejamos precipitados, que não sejamos crentes que falam demais e ouvem pouco, porque sabemos que quando isso acontece, Senhor, viramos inevitavelmente pessoas que julgam deliberadamente, sem averiguar, sem mensurar, sem refletir, consequentemente sem orar pelas situações. Por isso pedimos que o Senhor nos esclareça o entendimento a respeito deste assunto. Em nome de Jesus te oramos assim. Amém. Então, irmãos, como eu disse, muitos imaginam que o papel principal do conselheiro é falar, ensinar, corrigir, não é encorajar as pessoas, mas a Escritura nos ensina que ouvir com sabedoria e compaixão é um ato profundamente espiritual. O ouvir piedoso é necessário para o trabalho de aconselhamento e é a principal peça. Se nós formos aconselhar com sete pedras nas mãos, prontos para julgar, com um versículo na ponta da língua, para refutar aquela pessoa, nós vamos perder a oportunidade de entendermos muitas coisas que estão por trás das palavras daquela pessoa que procurou ajuda e por trás das ações. Então, ouvir é muito necessário para fazermos o que vimos na semana passada, que é o diagnóstico. Então, a primeira coisa que vamos aprender é sobre a postura do coração, exatamente no texto que nós lemos de Tiago, e eu vou ler também aqui o versículo 20 do capítulo 1 de Tiago, que diz o seguinte: Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago exorta os crentes a estarem prontos para ouvir. Então, o conselheiro bíblico deve ser alguém que domina sua língua diante da fala do outro. Mais do que qualquer outra pessoa, o conselheiro deve ter domínio sobre suas palavras. Tenhamos cuidado também com a ideia de que falamos o que falamos porque somos sinceros. Muitas vezes a sabedoria está no silêncio, não está no que falamos. Então, a pressa em falar pode revelar também orgulho. A prontidão em esperar, em ouvir atentamente, revela humildade, revela amor pelas pessoas. Isso não quer dizer que nós vamos estar aprovando um pecado, por exemplo, se estivermos ouvindo. Isso quer dizer que estamos processando, né, a informação, ou as informações. Estamos refletindo sobre aquilo. Vamos para Provérbios, capítulo 18, versículo 13. E vamos ver o que diz esse versículo
em Provérbios e vamos refletir nisso também, porque esse versículo nos adverte muito nesse sentido também. Provérbios 18, versículo 13. Vamos lidar aqui com alguns conceitos em Provérbios. O texto diz o seguinte: responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Alguém tem outra tradução? Tolice. Responder antes de ouvir é tolice. Então, muitos erros no trabalho de aconselhamento acontecem quando um conselheiro formula um diagnóstico sobre a situação sem compreender o quadro completo. Por isso, via de regra, qualquer aconselhamento, por exemplo, a um casal, as duas partes devem ser ouvidas. Qualquer aconselhamento para um conflito entre irmãos, as duas partes devem ser ouvidas. Se tiver mais partes, também devem ser ouvidas. Porque, via de regra, na maioria das vezes, as partes não contam a história completa. Nunca contam a história completa. Raros casos acontecem da história ser contada concretamente, de como foi. Mas sempre se conta por uma perspectiva. Então é necessário que o conselheiro tenha condição de juntar essas perspectivas. Daí a importância de, no aconselhamento, o conselheiro fazer perguntas. E dizer e deixar isso claro para o aconselhado. Eu preciso lhe fazer perguntas. Então não trate isso como interrogatório. Trate como uma pessoa que quer entender o que está acontecendo e que quer lhe ajudar. Então é preciso termos o quadro completo das informações. O sábio, o conselheiro sábio, conforme aprendemos aqui em Provérbios, ouve até o fim antes de responder. Ouvir, 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 ouvir. Capítulo 20 de Provérbios, versículo 5. 25. Aqui nós vamos aprender o que o sábio nos diz sobre a profundidade do coração. E isso está conectado à importância de darmos crédito a esse ensino no aconselhamento, que é sobre ouvirmos atentamente para termos um quadro completo, as informações completas a respeito de um assunto. O texto diz assim: como águas profundas são os propósitos do coração do homem. O que é que diz agora? Mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Veja que texto maravilhoso. O coração da pessoa que você está aconselhando é como águas profundas. O que é que tem dentro de águas profundas? Muitas coisas. Um navio, né, que naufragou, a vida, peixes, etc. Então, a ideia de profundidade das águas aqui relacionada ao coração é que o coração é misterioso. O coração é misterioso. E aí cabe ao conselheiro essa segunda parte do versículo. Mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Como é que ele descobre? Ouvindo. Ouvindo. Juntando as informações, fazendo as perguntas corretas. Então o coração do homem é complexo, irmãos. Só quem ouve com atenção pode discernir as motivações, pode discernir os medos, pode discernir os ídolos ocultos. Então, ouvir no aconselhamento é um instrumento do Espírito Santo para sondar essas águas profundas. É colocar o equipamento de mergulho e mergulhar ali, nesse oceano, para começar a enxergar o que é que está lá no fundo. Muitas vezes nós achamos que, observando a superfície, nós já temos condição de dizer o que a pessoa precisa fazer. Isso é um engano. Um engano. Por isso que o aconselhamento tem que acontecer na igreja. Na igreja. Porque existem relações. Uma coisa é um pastor numa igreja há 15, 20, 30, 5, 4 anos, cuidando daquele povo, das suas dificuldades, dos seus problemas, das suas mazelas, dos seus pecados. Então o pastor conhece.
Uma coisa é você pegar o seu Zezinho ali na esquina, na venda, dizer, vem aqui que eu quero contar pro senhor meu problema. Tem duas partes, tem a minha parte e tem outra parte, mas a parte certa é a minha. Aí eu vou lhe contar. Aí você conta e diz, não dou certo? Ele vai dizer, tá. Ele nunca vai ouvir outra parte. É preciso que haja relacionamento, e por isso que a igreja é o lugar ideal para que o aconselhamento bíblico funcione. Agora nós vamos ver alguns exemplos com Jesus. Eu gosto muito desses exemplos. E Jesus ouviu bem antes de muitas ocasiões e nos ensina muito sobre isso. Vamos para Marcos capítulo 10, versículo 51. Lá, deixa eu ver. Vai saber, ó. Vamos fazer o seguinte, irmãos. Vamos ler aqui do 46 até o 51, a partir do versículo 46. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. O que é que diz o verso 51? Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Jesus estava disposto a ouvir aquele homem doente. Jesus parou o que estava fazendo e disse: Diga, fale, o que é que você quer? O que é que você precisa? Se eu quero ver, certo? Então, vamos resolver isso. Né? Segundo texto, Lucas 24, 17. Lucas 24 e noção. O texto diz, Lucas 24, 17. A partir do 17. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. Durante todo esse diálogo, né, que vai se estender ainda um pouco mais, Jesus estava ouvindo tudo que eles estavam dizendo, atentamente ouvindo tudo que eles estavam dizendo. Veja como Jesus nos ensina sobre isso. Jesus sabia todas as respostas, irmãos, todas. Ele tinha todas as respostas para o que aqueles homens estavam sentindo, estavam pensando, mas ele estava ouvindo o que eles tinham para falar. Um outro texto está lá em João capítulo 4. Nós vamos para lá agora. João, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 18. João 4, 1 a 18. O texto diz: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer
que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Irmãos, esse diálogo é maravilhoso e sábio, porque Jesus sabia quem era essa mulher. Jesus conhecia os seus pecados. Essa mulher teve várias relações adúlteras. E Jesus começa um diálogo com ela sem acusá-la. Jesus vai conduzindo essa mulher para então mergulhar no seu coração, e é isso que Jesus faz, até que ela diz: Eu não tenho marido. Anteriormente ela foi um pouco brusca, né? Ela disse: Como é que tu vai tirar água daqui? E o poço é fundo? E Jesus persiste em perguntar e em ouvir suas respostas. Detalhe: em nenhum dos textos que nós lemos, Cristo interrompe a pessoa. Ele ouve, ele conduz a pessoa a se revelar, a se mostrar, a se abrir. O conselheiro cristão deve seguir esse padrão. Já, já tive a experiência de alguns casos de aconselhamento que eu atendi a pessoa quase todos os meses, uma vez por mês, durante 2 anos. Depois de 2 anos e um mês, a pessoa disse qual era o problema. Porque era muito difícil para ela falar. Era muito constrangedor falar. E eu conduzi a conversa durante 2 anos. Até que eu fiz a pergunta, que eu já tinha certeza do que era, com base no que eu já tinha ouvido e conversado durante 2 anos. Então eu disse: É isso o problema. Ela disse: Era uma mulher. Ela disse: É, pastor. E eu não tinha coragem de falar. E eu vinha na esperança do senhor me perguntar em algum momento. O conselheiro deve aprender a arte de ouvir. Ouvir é um ato de amor. Por quê, irmãos? Porque exige tempo e paciência. O conselheiro não se apressa. Nossa sociedade é apressada, né? Nós não temos muita paciência, nem com ninguém no trânsito, nem com os filhos. Vai, cuida, cuida, vai. De logo, de logo, de logo, de logo. Se uma pessoa começar a remendar demais, também a gente não tem paciência. Pastoreei uma igreja, tinha um presbítero veterano na igreja, e um dia ele ligou para mim e disse: Pastor, você tem um tempo? Eu disse: Tenho, meu irmão. Obrigado, pastor. Foram 2 horas de ligação. Toda semana ele ligou: Se o senhor tem um tempo, pastor? Eu disse: Tenho, meu irmão. Foram 2 horas e 40. Agora, aquela pessoa que você não consegue cortar, você não consegue cortar. Ela lhe coloca dentro de um laço do passarinheiro e você fica lá e você não sabe terminar. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Você não sabe terminar a conversa.
Aquele irmão me ensinou a ouvir. Você vai me ouvir. Até que um dia, depois, conversando pessoalmente, eu disse: meu amado, é o seguinte, o senhor precisa ser objetivo. Porque hoje o senhor está no gabinete, e o gabinete só é 40 minutos, tem uma fila lá fora que eu preciso atender. E o senhor precisa me dizer quais são os pontos, né? Ele disse: tá certo, pastor, mas eu preciso falar o contexto. Aí eu disse: pode falar. Ele disse: quando eu tinha 2 anos, eu disse: eita, eu preciso dar para o senhor dar um pulo. Nós precisamos ouvir com paciência. O conselheiro não tem pressa. Ele não precisa ouvir tudo num dia só, né? Não precisa ouvir tudo num dia só, mas deve ter paciência. Tem um tempo determinadas. A depender dos casos, né? A depender dos casos. Então já teve casos que eu tive que interromper porque eu não vi o que a gente vai ver na semana que vem. Eu não vi dedicação em cumprir aquilo que eu estava aconselhando. Então eu interrompo mesmo. Você não quer. Nós vamos parar aqui. Eu não fiz isso só uma vez, eu fiz várias vezes. Você não quer. Então nós vamos parar. Quando começamos um processo de aconselhamento bíblico, uma das primeiras coisas que eu pergunto é isso. Se quer? Quero. Se a pessoa. Porque chega um momento em que o conselheiro começa a dar tarefas. Então, se há um problema de pecado, se há um problema de falta de disciplina espiritual, se há um problema de tristeza permanente que desemboca talvez em ansiedades e depressão, o conselheiro começa a dar tarefas. Você precisa fazer isso. Você precisa seguir essas disciplinas espirituais. Se o aconselhado não está cumprindo, não adianta continuar com o processo. É melhor aconselhá-la a vir para a igreja ou ouvir a pregação apenas. Porque o aconselhamento é um ministério particular. Você lida diretamente com as demandas da pessoa, diferente da pregação. Quem lida diretamente com as demandas de cada crente na pregação é Deus, não é o pregador. No aconselhamento, o conselheiro tem acesso a isso. Então é claro que o tempo também contribui para a confiança do aconselhado. A pessoa não vai chegar diante do estranho e abrir toda a sua vida. Isso não tem sentido. E não deve fazer isso. Então por isso torna a dizer, o aconselhamento deve acontecer na igreja, principalmente ou majoritariamente através do trabalho pastoral. A igreja toda deve aprender a aconselhar, mas há demandas altas demais para a membresia, que deve ser tratada pelo pastor, que em tese deveria ser o homem mais experiente, ou homens, né, mais experientes no aconselhamento. Aprendemos também que ouvir é um ato de humildade, porque, irmãos, foram inúmeras vezes que eu não sabia o que dizer. E eu disse, hoje eu não sei o que lhe dizer. Já houveram casos muito chocantes, difíceis para mim, que eu disse isso. Eu preciso pensar, eu preciso orar sobre isso. Preciso assimilar, absorver as informações para poder lhe dizer alguma coisa. Porque, como eu já disse em outro momento, há situações, há pessoas que vão ser aconselhadas que elas vêm com um volume de informação que pode fazer o conselheiro se perder todo. Porque na cabeça da pessoa tudo está fazendo sentido, na cabeça do conselheiro não. Aí ele tem que ir por parte, ele tem que interromper, peraí. Vamos tratar isso aqui. Isso aqui foi na sua infância? Então tá, vamos aqui. Isso aqui foi na sua adolescência? Certo. Isso aqui na juventude, isso aqui na vida adulta. Isso aqui na velhice. Então a gente vai ter vários encontros e a gente vai tratando isso aqui, parte por parte. Que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, nem dá para simplificar. Não, olha, eu sei, entendi o que você disse. Vamos fazer assim, vamos orar. A gente vai orar aqui agora. Deus sabe de tudo, né? Deus é poderoso. Senhor, resolve o problema da tua filha. Amém, irmã. Vá na paz. Não, não é assim. Não é assim. A audição também mostra, irmãos, empatia. Porque ela entra nas dores do outro sem julgamento precoce, entende? Você precisa ouvir sem julgar. Porque você não sabe tudo para emitir qualquer tipo de julgamento. Então você precisa ouvir aquela pessoa falar. E qual é o princípio disso? Gálatas 6, verso 2. Vamos lá. Gálatas 6, versículo 2. Não, é para quem quer não.
Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, a lei de Cristo. Então, para levar a carga do outro, é preciso primeiro entender o peso que ele carrega, né? Você precisa entender o peso que ele carrega. Isso só é possível ouvindo. Você só consegue fazer isso ouvindo. Aí você entende a carga que aquela pessoa leva. Então, como vimos na semana passada, o aconselhamento bíblico busca diagnosticar o coração. Então, quando nós ouvimos, esse é um processo fundamental para um diagnóstico do que aquela pessoa precisa ouvir, mas na audição nós identificamos três coisas, irmãos. Primeira delas, padrões de fala. Isso aqui é muito importante. Identificamos padrões de fala. O que a pessoa repete, evita ou enfatiza, certo? Então, o que é que ela está repetindo? O que é que ela está evitando? E o que é que ela está enfatizando? O conselheiro precisa pegar isso. Por isso, na maioria das vezes, é ideal que o conselheiro esteja com um papel na mão, anotando algumas coisas. Porque se a pessoa evita falar algumas coisas, se ela repete uma história, repete um personagem, isso deve chamar atenção. Porque aquilo pode ser uma chave importante para entender o processo. Segunda coisa, quando ouvimos, detectamos crenças e valores daquela pessoa. O que ela considera justo, injusto, bom ou mal. Ela vai dizer isso quando está falando. Ela vai dizer. Então talvez ela esteja numa crise, por exemplo, porque ela não está sendo valorizada como deveria ser valorizada ou valorizado. Esse desejo por valor tem origem em quê? É uma questão relacionada ao respeito ou ela está buscando uma supervalorização? Pode ser vaidade. Então é necessário identificar quais são os valores daquela pessoa. Então talvez ela pense além de si mesmo, não é? Ela pense o que não convém sobre si mesma. E o conselheiro precisa entender isso. Eu já vi casos muito interessantes de pessoas dizendo assim: eu estou passando por isso e eu não sei por quê, porque eu sou uma pessoa tão correta. E ela realmente está convencida, sabe? É incompreensível para ela. Eu sou tão correta, eu sou uma pessoa tão assim que eu ajudo tanto e eu sou um crente tão dedicado porque eu estou passando por isso. Essa é uma compreensão muito pequena a respeito da experiência cristã de vida. Não necessariamente você precisa fazer alguma coisa ruim para que alguma coisa ruim aconteça com você. Só é ler o livro de Jó. Só ler o livro de Jó, que a gente vai compreender isso, né? E a terceira coisa, quando ouvimos bem, descobrimos os ídolos e temores daquele coração, o que ela teme perder ou não ter. O que é que aquela pessoa tem muito medo de perder ou que ela teme não ter, não adquirir. Então, assim, irmãos, ouvir é a primeira etapa do ministério do aconselhamento. Antes de aplicar a escritura, precisamos saber onde o coração daquela pessoa se desvia da verdade. E se está se desviando da verdade, né? Talvez não esteja. Então, ouvir não é apenas uma questão psicológica, é espiritual. Enquanto o conselheiro ouve, ele ora silenciosamente, pedindo discernimento a Deus. Isso já aconteceu comigo muitas vezes, inúmeras vezes. A pessoa está falando, eu estou olhando para ela, mas eu estou orando. Eu, Senhor, eu não sei nem para onde vai. Eu preciso que o Senhor me dirija. Então, quais foram sempre os mesmos caminhos que o Senhor me levou? Escute mais. Escute mais, porque as informações vão se harmonizando. Então nós devemos orar nesse momento. Senhor, ajuda-me a entender o coração dessa pessoa, porque tu entendes esse coração e tu podes me fazer entender para ajudá-la. Isso é algo que fará muita diferença, irmãos, no aconselhamento bíblico. Mas eu quero finalizar com erros comuns. Quais são os erros mais comuns que conselheiros cometem ao ouvir pessoas? Primeiro erro, ouvir para responder, não para entender. A pessoa quer ouvir e diz, não, já sei. Eu vou dizer aqui agora. Então você está ouvindo para responder, você não está ouvindo para entender. O conselheiro se apressa em corrigir, em vez de compreender.
Isso é um erro. Segundo erro, ouvir superficialmente. Não sei se você já tiveram a experiência, você tá falando com alguém e aquela pessoa, ela tá lhe ouvindo, mas ela não tá lhe ouvindo. Quando você pergunta assim: "O que foi que eu falei?", ela até diz, mas ela não entendeu o que você disse. Pior é aquela que não diz, né, o que você tinha dito. Mas aquela que diz: "Não, você disse isso, disse isso, disse isso". Mas você tá vendo que ela não entendeu o que você disse. Isso é ouvir superficialmente. Então, quando estamos ouvindo, estamos atentos às palavras, mas devemos também estar atentos ao coração da pessoa. Então, o tom, o olhar, a forma que aquela pessoa comunica aquilo, né. Terceiro erro, ouvir com filtros pessoais. Ou seja, você interpreta tudo à luz da experiência que você tem. A pessoa termina de falar, você diz assim: "Ah, eu passei por isso. E eu fiz assim, 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 assim". Mas o seu coração é um, o coração da pessoa é outro. A sua reação é uma, a reação da pessoa é outra. Então você não é o padrão, entende? O conselheiro não é o padrão. Jesus é o padrão, o evangelho é o padrão. Você não vai para aconselhamento, aconselhar a pessoa com base no que você viveu, mas no que o evangelho diz. É claro que eu não estou sendo radical quanto a isso, porque a experiência, em alguma medida, ela vai ter um espaço. Ela vai ter, ela vai ser um mecanismo de empatia, por exemplo. Se o aconselhado lhe procura porque você passou por algo semelhante, ele sabe, então aquilo foi uma porta que foi aberta por causa dessa questão da empatia, né. Então o verdadeiro conselheiro, meus irmãos, ouve como Cristo ouve, com graça e com verdade. Porque o quarto erro será então ouvir sem amor. A pessoa se sente então interrogada e não acolhida. "Por que você fez isso? Mas por que você cometeu esse pecado?". Ou você não sabe o que é que a Bíblia diz, isso é um julgamento, né, isso não é um aconselhamento. Então, ouvir sem amor fará com que a pessoa se sinta julgada e não aconselhada. E aí, eu realmente vou para a conclusão agora de algumas coisas que eu quero dizer a vocês aqui, que são princípios práticos para ouvir de modo bíblico. Primeiro, irmãos, esteja presente de corpo e de mente. O que é que quer dizer isso? Tire as distrações. Olho no olho. Celular, não. Pior coisa do mundo é você estar conversando com uma pessoa, ela tá no celular e você está olhando para ela. Logo vontade de se levantar e ir embora, né? Não, fica aí com o celular. Ouça com atenção total. Olhe para a pessoa. Então, o conselheiro deve estar de frente para a pessoa que aconselha, olhando para ela, olhando a fisionomia, as expressões faciais, observando a voz, tudo é observado. Então, esteja presente de corpo e de mente. Segunda coisa, como eu já disse, não interrompa. Dê espaço para a pessoa falar, para que ela se expresse. Se você já conhece a pessoa e sabe que ela é prolixa, porque existem pessoas que são inevitavelmente prolixas. Aí você já conhece, você já disse, você precisa me dar um roteiro. O que você precisa falar, né. Então tem pessoas que são prolixas e sabem que são prolixas, né. Eu já recebi inúmeras no gabinete que já vem com a lista, assim, já vem com papel. "Pastor, eu tenho um", aí tu já tira rindo, né. "Eu tenho um script aqui, pode ser?". "Pode". "Então vá marcando aí, o que a gente for resolvendo, vai marcando". Então, não interrompa, mas também oriente para que a pessoa fale de modo ordenado, para que você possa entender. Terceira coisa, faça perguntas sábias. Use perguntas abertas e bíblicas, como Jesus fazia. Não fique no meio do enigma, assim, né, um negócio misterioso. Direto. Eu vou lhe perguntar e você tem que responder, senão eu não vou entender. Certo? Certo. Pergunte, olhando nos olhos. Quarto, repita e resuma. Isso aqui é muito importante. Se a pessoa contou uma parte da história, então você pede pausa. Espera aí, eu vou contar aqui, eu vou falar aqui, e você vai me confirmar se eu entendi certo. Você falou isso, isso e isso. É isso mesmo. É. Porque aí você se certifica que você não está entendendo a história errada. Você não pegou partes soltas e juntou tudo errado no final, né? Quinto, ore enquanto ouve, eu já falei. Sexto, ouça a dor sem defender o pecado. Acolha a pessoa, mas não acolha o erro, certo? Acolha a pessoa, não acolha o erro. O erro precisa ser
combatido, mas a pessoa precisa ser acolhida. Sétimo, ouça com a Bíblia na mente e o coração cheio de amor, porque é assim que Deus faz conosco. Amém, meus irmãos? É ouvindo que nós imitaremos a Deus. Ele se inclinou para ouvir os seus, assim diz as Escrituras. Provérbios 18:13 diz o seguinte: o que responde antes de ouvir comete loucura e vergonha. Não sejamos tolos, né? Amém.